Bom dia, meninos do 8º ano. Nós vamos dar sequência aí, né, no sistema nervoso. A gente encerra hoje, né, o estudo do sistema nervoso. Esse sistema ele é muito importante para nos manter relacionado com o meio externo, né, e é responsável pela coordenação geral do nosso corpo. Ele trabalha em conjunto com as glândulas endócrinas, que vai ser o conteúdo da nossa próxima aula. Então, junto, eles vão coordenar e regular as atividades de vários órgãos, né? Eles enviam, né, informações para os diferentes sistemas e órgãos. O sistema nervoso, meninos, eles enviam impulsos nervosos, né? E as glândulas endócrinas, elas enviam informações com substâncias químicas. Nós temos aí uma diferença de evolução do sistema nervoso. Se a gente comparar o nosso com os demais animais, né, o nosso sistema ele é mais evoluído, e isso é o que nos permitiu a capacidade de aprendizagem, né, e facilitou o desenvolvimento da nossa linguagem. Nós estudamos isso no início do ano, né, o que permitiu a evolução do ser humano aí. Então, essa capacidade de aprender, ela está relacionada com o nosso encéfalo, né, e também com a capacidade de receber, interpretar e armazenar essas informações. Então, essa é a principal função do sistema nervoso, né? Receber, interpretar e armazenar informações. Aqui eu tenho um sistema nervoso que eu já havia explicado na aula passada. Então, ele é dividido em encéfalo, medula espinal e nervos. Ele é dividido em dois tipos de sistema nervoso, o central e o periférico. O sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo e a medula espinal. E o sistema nervoso periférico pelos nervos, né? Além de coordenar nessas diferentes atividades dos nossos órgãos, esse sistema nervoso ele recebe informações do meio externo, interpreta e envia a resposta, né? Quando a gente sente um cheiro, por exemplo, né, os receptores que estão presentes no nosso nariz, eles enviam impulsos nervosos até o sistema nervoso, que vai interpretar essa informação e permite que a gente identifique, né, o que é aquele cheiro. Por isso que às vezes a gente sente um cheiro de um perfume, por exemplo, e às vezes a gente lembra de alguém que usa aquele perfume, né? Porque vai lá nas nossas lembranças, né? Então, é possível, né? Porque ele armazena essas informações que ele considera relevante e aí assim vai construindo as nossas memórias. Por isso que o cheiro da pipoca a gente já sente, a gente já identifica, né? O de um churrasco e assim por diante. O sistema nervoso central ele é formado pelo cérebro, né? E ele que controla o movimento, o sono, a fome, a sede, praticamente todas as atividades vitais à nossa sobrevivência. Todas as emoções, como amor, ódio, medo, ira, alegria e tristeza, né, também são controladas pelo cérebro. Ele está encarregado, né, ainda de receber e interpretar inúmeros sinais enviados pelo organismo para o exterior. O cérebro ele é dividido em algumas partes, né? Eu tenho lá um que são os hemisférios cerebrais. Ele é dividido em dois hemisférios cerebrais direito e esquerdo. Eu tenho o córtex cerebral, o 3, que é o tronco encefálico, o 4, que é o cérebro, né? E o 5, o cerebelo. A gente já falou das funções de cada uma dessas estruturas. Eu vou falar do neurônio, né? É a principal célula do sistema nervoso.
Ele apresenta um corpo celular, né, que está localizado no sistema nervoso central, e é um conjunto de corpos celulares, ele vai formar a massa cinzenta do nosso cérebro, enquanto que a massa branca ela é formada pelos axônios. Então, enquanto que os dendritos têm a função de receber os estímulos, né, e conduzi-los em direção ao corpo celular, os axônios, né, são responsáveis por conduzirem os impulsos nervosos do corpo celular em direção aos outros neurônios. Tá vendo essa setinha aí? Então, a setinha tá mostrando como que é conduzido esses impulsos nervosos. Então, ele vai ser recebido pelos dendritos, né, que essas ramificações, passa pelo corpo celular, né, e aí segue pelo o axônio, que é composto aí da bainha de mielina. O corpo celular, meninos, é o local onde vai receber não, desculpa, é onde está o núcleo, tá? E as organelas. Então, essa parte central aí, ó, que tá de amarelo com os pontinhos vermelhos. Então, a seta, ela indica o impulso nervoso, vai de dendritos, corpo celular e axônio. A transmissão dos impulsos nervosos, né, de um neurônio a outro acontece devido a substâncias químicas chamadas de neurotransmissores. O livro de vocês, ele traz alguns neurotransmissores. Eu não achei aqui, mas lá tem falando sobre os neurotransmissores. Os impulsos nervosos, ele têm a natureza elétrica e são conduzidos dos dendritos em direção às terminações do axônio. E a célula seguinte, né, por uma conexão chamada de sinapse, que é o espaço microscópico que se estabelece em uma região de contato, é por onde passará o impulso nervoso, né? Então, aqui eu tenho mostrando para vocês, ó, eu tenho um axônio. Olha, vou começar lá em cima. De amarelinho eu tenho a bainha de mielina, né? E aí, eu tenho um axônio, a membrana plasmática pré-sináptica, e aí eu tenho a fibra muscular, tá vendo? Então, esses impulsos nervosos passa da fibra muscular para esse axônio e ele vai sendo conduzido até chegar no cérebro. Aí eu tenho os glânulos do neurotransmissor e ele vai permitindo aí. Opa. Aqui eu tenho um neurônio novamente, né? 1 eu tenho um núcleo, 2 eu tenho um corpo celular, o 3 eu tenho os dendritos, 4 eu tenho um axônio, o 5 eu tenho a bainha mielínica e 6 as terminações do axônio. A coordenação, né, nos outros animais, meninos, eles também têm, né, uma estrutura responsável por realizar essas coordenações, só que é menos complexas, né? Na página 61 de vocês, eles mostram lá os gânglios na planária, né, que é um exemplo de plateuminto, que tem um sistema nervoso bem simples, né? Então, o sistema nervoso nos invertebrados, ele é muito mais simples, mas apresentam células que recebem estímulos, né? E esses estímulos se propagam pelo corpo do animal, né? E alguns outros vertebrados, como os seres humanos, eles apresentam já uma organização mais complexa. E aí, essas estruturas, elas realizam um controle mais central dessas informações, tá? Que se vai se ramificar por diversas partes do nosso organismo.
Na página 62, vou voltar aqui o slide, tá falando sobre as sinapses, né? Tem esse desenho aí dos neurotransmissores e mostrando como é que é interligado um neurônio no outro. Então, depois se vocês dão uma lidinha lá, para poder identificar, né? Então, eu tenho lá, né, os dendritos dos neurônios vão receber os estímulos nervosos, que vai ser encaminhado para o corpo celular, depois é que percorrer todo o axônio. Isso eu já falei para vocês, né? Esses neurônios, eles apresentam-se bem próximos um dos outros, né? Mas não é encostado. E aí o impulso, né? Ele é transmitido entre um axônio e outro, né? Entre um neurônio e outro. E aí é preciso percorrer essas sinapses e nesse processo o primeiro neurônio libera substâncias chamadas de neurotransmissores. O impulso nervoso, ele promove a liberação de neurônios que vão ligar um dendrito no outro. Ao atingir, né, o final do axônio, ocorre então uma nova sinapse e assim o impulso ele é transmitido a um outro neurônio. Aqui novamente, né, tô mostrando para vocês como que acontece esse impulso nervoso. Agora, no sistema nervoso central, eu tenho um encéfalo, mas eu tenho também a medula espinal, menino. A medula espinal, ela é um órgão de formato tubular que está e tem umas regiões dela que são mais alargadas, né? E aí na parte interna tem a medula, que é formada a substância cinzenta. Na região externa, né, é formada uma substância branca, que corresponde aos axônios. Então, vários nervos estão ligados à medula espinal e eles são formados por axônios de neurônios envolvidos por um tecido conjuntivo. Além de manter a comunicação entre o encéfalo e outras regiões do corpo, a medula espinal ela recebe determinados estímulos do ambiente e responde a eles, né? Isso acontece porque, por exemplo, quando a gente, né, tira a mão de um objeto quente antes mesmo de sentir a dor da queimadura. Então, esse reflexo é relacionado a esses nervos, né, que estão ligados. E com uma lesão na coluna, né, eu posso perder movimentos de pernas, braços, né? Então é uma região bem sensível, né? E a medula, ela é protegida pelos ossos, né? Da coluna aí vertebral. Ela permanece, passa por dentro da coluna vertebral, tá? O encéfalo, né? O que é o encéfalo? É a junção do cérebro mais cerebelo mais tronco encefálico, né? O nosso encéfalo ele é formado por 100 bilhões de neurônios, né? Esse órgão é um dos mais ativos do corpo humano, pois ele necessita de suprimento sanguíneo abundante, né? Que é garantido pelos vasos sanguíneos. O encéfalo ele se divide em três partes, que é o cerebelo, o tronco encefálico, o tálamo, o hipotálamo e o telencéfalo. Então, vamos lá. O cerebelo, que é essa parte aí em lilás, né, em destaque, ele é responsável pela coordenação dos movimentos, a manutenção da postura e no equilíbrio do corpo. Já o tronco cefálico, ele é dividido em três partes, tá? Mesencéfalo, ponte e bulbo. Vocês estão vendo aí eles com a cor diferente, né? O mesencéfalo é a ponte, né? E a ponte, eles recebem os impulsos da medula espinal e retransmite a outras partes do encéfalo. No bulbo, localiza-se o centro de controles, né, de funções básicas no corpo, como no caso o funcionamento cardiovascular, né, o controle dos batimentos cardíacos respiratórios. Na verdade, ele controla os movimentos involuntários aí. O tálamo, que é esse pequenininho lá de rosa,
ele recebe e transmite impulsos nervosos vindo de diferentes regiões do corpo. Já o hipotálamo, que é esse de marrom aí, bem pequeno, ele atua na regulação de importantes processos do nosso corpo, né, como o deslocamento dos alimentos no sistema digestivo, a contração da bexiga urinária, os batimentos cardíacos. Nessa parte do cérebro encontra-se regiões relacionadas a sensações como fome, saciedade, sede, né, o nosso sono. E aí o hipotálamo, ele controla a temperatura do nosso corpo também. Já o telencéfalo é essa parte cinza aí, né? Onde está escrito os hemisférios cerebrais. Então, ele é dividido em hemisfério direito e esquerdo, né? É a parte mais superficial, ele é composta por uma substância cinzenta e a parte mais interna de uma substância branca. O telencéfalo, ele apresenta três áreas principais: a sensitiva, a motora e a de associação, tá? A área sensitiva é aquela que vai receber e interpretar os impulsos nervosos de diferentes partes do corpo, né, como orelha, nariz. A área motora, ela vai controlar os movimentos dos músculos esqueléticos. E a área de associação conecta a área sensitiva e motora, além de relacionar com as emoções, a memória, a inteligência e a nossa personalidade. Então, é um trabalho bem conjunto, tá? Aqui eu tenho o encéfalo, que eu já expliquei, né? Então, o cérebro ele é formado pelos sentidos, raciocínios e hormônios, e o tronco encefálico pelo equilíbrio, as funções vitais, e o mesencéfalo pelo cerebelo, ponte e bulbo. Já expliquei. Então, o sistema nervoso ele é composto por dois subsistemas interligados, que é o encéfalo e a medula espinal, que vão controlar e coordenar o corpo, e os nervos e os glândulos que vão levar informações dos receptores ao centro nervoso. Cadê meu slide? O outro era sobre o AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, né, que pode acontecer e prejudicar o funcionamento do nosso cérebro. A parte periférica do nosso corpo eu expliquei na aula passada, falamos dos nervos sensitivos, dos motores e mistos. Também falamos da divisão autônoma do sistema nervoso. E aí, para casa, vocês vão fazer a página 70, 71, 72 e 73. Parece muitas as atividades, mas é porque as perguntas são grandes. A maioria são respostas pessoais, tá? Então, dê uma lida no capítulo, resolva, né, para a gente poder corrigi-las na segunda-feira, na terça. E não esqueçam de postar suas atividades, ok? Beijos e tenham um bom dia. Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aí aula de literatura. Nós estaremos aí, né, fazendo a análise de uma imagem que foi retirada aí da Folha de São Paulo, jornal Folha de São Paulo, um jornal de grande circulação, de grande importância do meio jornalístico brasileiro e até mundial, porque quando você observa análises e comentários sobre o meio jornalístico, tem-se as citações referentes aí ao jornal Folha de São Paulo. Então, eu creio que provavelmente não sei se todos, mas a maioria, né, conheçam aí ou já ouviram falar desse jornal, tá? Então aí, vamos lá, né? Essa imagem tá lá no livro de vocês, tá? Deixa eu só aumentar aqui o tamanho. Pronto. Momento de leitura 2, né? A imagem a seguir, ela retrata
Uma situação que, infelizmente, é muito comum nas ruas e estradas de todo o país. Observe. Gente, eu já vi isso aqui em Goiânia, eu já vi isso aqui no interior, eu já vi tudo que é canto, eu acho que eu já fui. A pessoa pega uma carona, né? Aqui. Tá de bike, cansou, e aí, opa, peraí, deixa eu segurar aqui na traseira do caminhão, que eu tô seguro e eu vou mais rápido. Não. Pode até mais rápido, né? Mas né, corre sérios riscos aí, né, de sofrer um acidente. Então, olha aqui, ó, a legenda. Ciclista pega carona. A caneta aqui. Ciclista pega carona de um caminhão na subida da Serra de Teresópolis, região serrana do Rio. Segurança em segundo plano. Bota segundo plano nisso, né? Eu não teria coragem, ainda mais eu que já sofri acidente de bicicleta, morro de medo. Então aqui ele tá pegando a carona, né? Parece assim ser inofensiva, né? Tá tranquilo, mas não, é uma atividade perigosa, não façam isso. Aí aqui vem, né, o estudo sobre o texto e essa parte fica conversando sobre o texto. Isso aqui nós iremos fazer durante a correção das atividades, tá? Na nossa live, que eu vou programar com vocês. E para fazer todas as correções dos textos, né? Das atividades aí referentes aos textos do livro de vocês, tá? Número 1. Então, aqui, deixa quietinho aí, tá? Que aí, durante a live, a gente comenta. 1. Analisando a imagem, é possível identificar o assunto abordado? Que assunto é esse? B. Identifique o veículo de comunicação do texto. Gente, veículo de comunicação é onde foi, né, publicado, foi apresentado, tá? Então, eu já até falei. C. Com que intenção essa imagem foi registrada? Qual foi? Vou tirar uma foto aleatória, eu teve uma intenção. 2. Na parte inferior da imagem, há um texto verbal. Releiam. Ciclista pega carona de um caminhão na subida da Serra de Teresópolis, região serrana do Rio. Segurança em segundo plano. Explique a relação entre o texto e a imagem. Tá bem tranquilo. B. Se não existisse um texto verbal, a compreensão da imagem ficaria comprometida? Explique. Seguindo aí, né, uma fotografia acompanhada de um texto verbal, no caso a legenda, né, a qual ajuda a contextualizar o que está evidenciado na imagem, recebe o nome de foto-legenda. As fotos-legendas são textos jornalísticos que abordam assuntos referentes ao cotidiano das pessoas. Número 3 pede o seguinte: a foto-legenda da página 67 apresenta uma situação de contradição. Observe-a novamente e responda as questões. A. Em que consiste tal contradição? Né? Por que existe essa contradição? O que fez levar a essa contradição? Vou aumentar aqui, né? O tamanho estava pequeno. Seguindo aí. Deixa eu só alinhar aqui. Que tipo de perigo o ciclista corre ao tomar essa atitude? Bem tranquila essa resposta aí, hein? C. No texto legenda é informado que a segurança está em segundo plano. Com base nisso, o que o ciclista coloca em primeiro plano? Também já até falei no início. 4. Para estar seguro no trânsito, o ciclista deve usar alguns equipamentos. Observe alguns deles. Então, aqui nós temos o capacete, nós temos os óculos, nós temos luvas almofadadas de couro, né? Se você cair, não machucar a mão. Depois aqui, calçados de sola que não escorregue. Não vai andar de salto ou com tênis que tenha, né, uma anatomia aí diferente, tá? Anatomia que eu digo é o modelo, tá, gente? Com base nessas informações, observe o ciclista da foto legenda e verifique que equipamentos ele utiliza. Então, você vai voltar lá na foto legenda e vai observar quais equipamentos aí ele está usando. B. O uso de alguns desses equipamentos pelo ciclista da foto legenda é suficiente para protegê-lo? Sim ou não?
Você vai explicar. C. Você costuma andar de bicicleta? Em caso afirmativo, utiliza equipamentos de segurança? Comente. Eu não ando de bicicleta, então a minha resposta aqui ia ser só não. Eu ando de bicicleta. Então, mas eu sei que muita gente aí anda de bicicleta. Minhas filhas andam de bicicleta. Tem dia que elas põem capacete, tem dias que não põem, tem dia que dá piti, e aí, né, vida que segue. Para fazer em casa, né? Ou seja, para fazer, né? Tudo aqui agora é feito em casa, mas tem exceção aí, né? Porque o livro não foi feito durante a pandemia. Leia as informações a seguir que se referem a algumas regras de trânsito para ciclistas. Então, aqui da letra A até a H, tem regrinhas aí pro pessoal, né, que anda de bike, os ciclistas. Então, vocês podem dar pausa aí e fazer essa leitura em voz alta, até para, né, trabalhar a oralidade, entonação, pontuação, tá? Quais dessas regras o ciclista da foto legenda infringiu? O que é infringiu? Né? É tudo que vem, né, vem de desrespeito, de não cumprimento aí de um dever, de algo que, né, tem que ser feito. 2. Observe um gráfico que apresenta as formas utilizadas pelos brasileiros para se locomover pelas ruas do país. Então, aqui em 41%, a pé ou de bicicleta. 29% de carro ou de moto e 30% de ônibus ou de metrô. Essa pesquisa aqui é do ano de 2007. De acordo com a pesquisa, qual é a maneira mais utilizada pelos brasileiros para se deslocar de um lugar para outro? Em sua opinião, o que justifica essa preferência? Você vai descrever de acordo com o que você pensa, tá? Deixa eu alinhar aqui. Pronto. 3. Lê algumas informações sobre sinalizações nas vias de trânsito. Então, aí, esse textinho aí vem falando sobre a questão do Código Brasileiro de Trânsito, né, e sobre a questão das sinalizações, né, que são informações aí que vocês também vão estar lendo aí sozinhos, tá? E aí, na letra A, vem assim, ó, qual dessas sinalizações aparece na foto legenda, vertical ou horizontal? Então, você vai descobrir aí, através desse texto, o que é sinalização vertical, o que é sinalização horizontal. B. Cite exemplos que representam cada tipo de sinalização. Então, você vai citar aí exemplos que sejam de sinalização vertical ou horizontal. Aí aqui nós temos discutindo ideias e construindo valores, né? Vocês sabem aí que são exercícios para serem respondidos de forma oral. E aí aqui vem explorando a linguagem. Número 1. Na placa da foto legenda há uma palavra e uma locução que expressam respectivamente as circunstâncias de exclusão e modo. Copias. Então você vai procurar aí expressões, né? Uma palavra em si que mostre aí exclusão e modo. E aí você vai copiar elas aqui nesse espaço. Seguindo aí para a página 72, só alinhar para ficar certinho, para não ficar torto aí na telinha de vocês. Opa! Nada de livro todo. 2. Analise o uso da palavra só nas frases a seguir. 1. Minha mãe ficou só. 2. Terminei o exercício só hoje de manhã. A. Qual é o sentido da palavra em destaque na primeira frase? E na segunda? B. Qual delas corresponde ao sentido expresso na frase da foto legenda? Só ultrapasse com segurança? Você vai, né, falar aí, né, a questão do sentido aí. E na letra C, né, de acordo com o texto, a que classe de palavras pertencem os termos empregados em cada uma das frases? Então, quais são as classes de palavras que nós temos? Nós temos pronome, nós temos verbos, advérbios, adjetivos, substantivo, artigo, interjeição, numeral, conjunção, preposição. Então, vocês vão aí relembrar aí, né, as classes de palavras e dizer quais essas palavras aí pertencem, quais classes de palavras elas pertencem. E aqui, de novo para casa, tudo para casa. 1. As placas de sinalização têm por objetivo manter o
fluxo de trânsito em ordem, ou seja, todo mundo certinho. E a segurança por meio de mensagens com legendas e ou símbolos já conhecidos e legalmente instituídos. Quando fala legalmente, é porque ele está registrado, existe uma lei por trás daquela placa, né? Ela está registrada, não é assim, ai, nossa, vou ali colocar uma placa ali, vou inventar uma placa e colocar. Não funciona. Ai, nossa, não gostei desse pare na cor vermelha, quero colocar ele na cor rosa. Não, tem que seguir o padrão, tá? Então aí nós temos as placas de advertência, depois aqui nós temos aqui a questão da regulamentação, né, que aí vem a questão das cores, e da indicação, tá? Tá viajando aí, sempre aparecem essas placas assim, né, indicando quantos quilômetros faltam para a pessoa chegar no destino. Aí esses dias eu ouvi assim, ah, mas pra que ter essa placa, sendo que agora tem GPS, e aí aparece pelo GPS. Então, ok, mas na falta de um GPS, ou, né, se ele estragar, tem a placa lá, tá? Aí aqui, né, na letra A, vem pedindo o seguinte, dos tipos de placa mostrados, qual corresponde ao usado na foto legenda? B. Por que, por que as placas apresentam informações de forma sucinta, ou seja, de forma bem resumida? Por quê? Né? Eu já vou até comentar com vocês. Imagine só, né, no caso aqui, né, essa placa aqui indica proibido estacionar. Imagina se tivesse escrito aqui proibido estacionar e mais outras informações. Fica mais difícil, fica mais cansativo e mais demorado, até para você ler. Às vezes você não tá querendo ler, não tá podendo ler. Então a placa, né, você já bateu o olho, você já identifica, né? Que é igual essa aqui, né? Conversão, você pode virar aí, né, à esquerda. Mais fácil, tá? E agora eu vou finalizar a nossa aula. Opa. Finalizar a nossa aula com o último slide aqui, em que tem aí as páginas que vocês estarão respondendo os exercícios. São essas páginas que eu mostrei para vocês agora, que eu li os exercícios com vocês, expliquei um por um, tá? Então, tá bem tranquilo aí. Então, é da página 67 a 72. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, só me procurar, tá? Uma ótima semana aí para vocês, né? Na verdade, um ótimo quase final de semana, porque hoje é quinta-feira. Tudo de bom. Beijo para vocês, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau.